Vamos voltar a falar do caso da operação envolvendo o Banco Master. Eu já expliquei para vocês alguns detalhes sobre o que aconteceu hoje de manhã, como que fica essa situação também do banco, do presidente do banco, a questão principalmente da liquidação extrajudicial. Então agora eu convido aqui para o nosso programa Eliezer Busato, ele que é especialista em direito empresarial. Doutor, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde, Gabriela. Muito obrigado pela oportunidade e pelo momento aqui de fala. Doutor, então agora o Banco Master, ele está com essa liquidação extrajudicial, o Banco Central já avisou isso. Na prática, o que muda agora? Explica para o pessoal de casa o que significa isso e como vai ficar a situação do banco. Bom, na prática, né, o banco ele tem as suas atividades encerradas, né, as suas operações são paralisadas. E aí, com a nomeação, né, do liquidante, que é uma pessoa de confiança, né, que possui a capacidade técnica, ela vai fazer toda uma organização patrimonial, né, do que tem de ativo, do que é possível transformar em valor financeiro, né, para que se honre o pagamento dos valores dos seus credores, né? E ali dentro dessa organização, né, a gente não pode esquecer que existe o Fundo Garantidor de Créditos, né, o FGC, que ele existe um limite, né, R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, que determinados credores, né, por exemplo, correntistas ou aqueles que têm aplicações em CDB, por exemplo, né, vão ter o seu dinheiro, né, o seu crédito ali garantido por esse recebimento. Outros credores vão entrar, né, numa linha, num rol, né, numa sequência de pagamentos, que aí ficará, né, dependendo do quanto vai ser possível reunir de crédito, de patrimônio vendido, para que seja feito esse pagamento a esses credores, né? Então, o FGC garante esse valor de 250 mil, né, pelo pessoa física ou então pessoa jurídica. Esse dinheiro vem, então, do próprio banco? Como que ele recolhe esse dinheiro? São bens que podem ser vendidos? A gente já viu várias situações no Brasil em anos anteriores, né, relacionados a outros bancos também. Na verdade, né, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma entidade, vamos dizer assim, que ela garantiu, né, não só a operação do Banco Master, mas de outras instituições, né, é como se fosse uma seguradora, vamos chamar assim, né? Então, ela vai fazer o desembolso financeiro desses valores para esses credores. É óbvio, né, que aquelas entidades bancárias, né, os integrantes ali do nosso sistema financeiro brasileiro, que pertence a esse fundo, certamente, né, vão precisar cobrir depois, né, esse desembolso para o pagamento desses credores. Mas percebe que esse valor do FGC, ele não sai propriamente dito dos valores do Banco Master, ele sai desse fundo que é como se fosse um seguro, né, para pagamento desses credores. Entendi. E para a pessoa ir atrás, ela precisa entrar em contato com o FGC? Como que é isso na prática? Bom, na prática, né, agora com a tecnologia, existe a criação ali de um aplicativo, né, existe um regulamento que com essa decisão, né, que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, os credores que fizerem jus, né, a essa proteção do FGC vão precisar fazer o seu cadastramento, né, o prazo que eles possuem são 30 dias, né, para fazer o cadastramento, apresentar as informações, será feita uma análise, né, e estando validados os dados e os requisitos para esse benefício, esse credor, né, receberá esse valor diretamente do Fundo Garantidor de Crédito, né? E aí, posteriormente, o fundo vai se tornar um credor no lugar dessa pessoa, né, que foi resguardada por essa proteção, por esse seguro, para tentar reaver, né, aí sim do Banco Master, os valores dispensados. E, doutor, na prática, com essa venda, então, desses créditos extrajudiciais falsos, como que isso era na prática para o banco? Por que se enquadra no crime, né? Claro, não é uma coisa que é prevista, são créditos falsos, né, que não tem nenhuma garantia financeira, nenhuma outra garantia, mas como que ele, então, o banco conseguia se beneficiar dessas vendas?
Olha, hoje tá muito superficial e muito no início, né? As informações em relação a essa operação que se levou à liquidação, né, extrajudicial, essa decisão do Banco Central. Mas a movimentação, né, toda essa situação, ela se demonstrou que não era condizente, né, com a realidade dentro de uma análise ativo financeiro, vamos dizer assim, do Banco Master versus as obrigações que foram assumidas. Então, os bancos, né, eles se submetem a essas análises, né, do Banco Central, nessa fiscalização, para proteger justamente ali né, os seus clientes, ali as pessoas que depositam a confiança na entidade bancária, e nessas análises, verificando que, né, não há com situações contingentes, né, situações factíveis dessas operações, né, com alto índice de rendimento, com essas situações que geram, que a gente fala, né, foram criadas, né, são viciadas, e isso no campo da hipótese, né, porque ainda vai ser apurado, vai ser verificado, né, como mencionei no início da minha fala, ainda é muito novo né, essas informações, vão ser realizadas as apurações, mas a princípio foram esses, né, os fatos, esses indícios que levaram à tomada dessa decisão da liquidação extrajudicial. E ainda há muitas dúvidas sobre o envolvimento do Banco de Brasília, o BRB. Ele, no começo do ano, tentou fazer comprar o Banco Master, mas o Banco Central não permitiu por conta do alto risco, altos juros também. Qual é essa relação, então, que pode ser a operação de hoje? Se a gente também for falar numa parte para o pessoal de casa entender. Toda a operação no sistema financeiro, né, ele é feita uma análise crítica, uma análise do ponto de vista de estabilidade e sustentabilidade da operação. Né? Lá nessa análise inicial, pela tentativa, né, de compra da instituição bancária, né, através ali do BRB, aconteceu que foi verificado que, né, do ponto de vista financeiro, não era uma entidade bancária que trazia uma segurança operacional, digamos assim. Ou seja, já estava sendo analisado, né, quando o BRB buscou essa aquisição, que o Banco Master possuía indícios, né, situações que mostravam que ao longo do tempo, né, quer seja curto, médio prazo, poderia acontecer justamente esse desencaixe financeiro, essas situações que não representavam, que não paravam de pé, vamos chamar assim, uma operação financeira bancária. E aí isso levou, né, justamente para proteger também a própria entidade que está adquirindo uma outra instituição financeira, para que não se tornasse responsável e não trouxesse uma responsabilidade ao BRB, por isso que houve esse veto, né? Ainda é muito superficial, né? Ainda não dá para nós afirmarmos com certeza, com precisão, né? Até porque vai passar ali por outras análises, outras provas, outras questões que serão divulgadas com certeza no futuro, mas com as informações que foram divulgadas e com essa análise mencionada, né, anteriormente pela proibição da aquisição, né, foi esses os motivos que levaram a não autorização e, consequentemente, né, aquilo que inicialmente estava sendo previsto acabou acontecendo agora no mês de novembro de 2025. E ontem o banco tinha anunciado também uma venda para os Emirados Árabes. Como que essa operação de hoje, claro, todas essas consequências, né, da liquidação extrajudicial, pode impactar o investidor aqui no Brasil e também os acionistas estrangeiros? Como que fica essa imagem, na sua opinião? Bom, na minha opinião, ela traz, né, uma insegurança justamente ao financiador, aquela pessoa que quer investir no Brasil, né, por riscos decorrentes, né, dessas situações que acabam maculando a nossa imagem, né? Então, acaba trazendo maiores dificuldades desse investidor estrangeiro vir para o Brasil, né, que a gente encontra ali diversas situações, né? O próprio sistema brasileiro, né, ele já não é tão simples, né? Ele é um sistema complexo, né, que os empresários estrangeiros acabam não entendendo tantas situações, requisitos, exigências que acabam sendo necessárias, né, aqui do nosso ordenamento jurídico.
E ainda mais, né, com essa situação que expõe o risco, né, que numa escala, numa análise de risco do investidor, ela agrava a situação, certamente. Essas pessoas interessadas em trazer investimento ao Brasil e, no caso aqui, né, agregar com o nosso desenvolvimento e, assim, na cadeia sucessiva dos atos, que a gente sabe que o investidor vindo acaba nos trazendo algumas vantagens, né? Infelizmente, fica uma imagem não muito boa. Pois é, e agora eu estou lendo aqui, o Ibovespa também já está operando em queda de 0,23% aos 156 mil pontos hoje, por conta dessa operação envolvendo o Banco Master. Então, ainda muitas incertezas, né, também sobre toda essa situação. E como o senhor acha que vai ficar agora nessa semana, nos próximos dias, como o mercado financeiro pode reagir? Olha, essa notícia, né, do Banco Master, ela traz essas inseguranças para aquele pequeno investidor, para aquele, ou até mesmo o médio investidor que analisa e fala, olha, será que em outra instituição muito semelhante com o que foi prometido como taxa de retorno, será que eu estou exposto ou não? E aí acaba acontecendo o efeito manada, né? Quando um vai se dirigindo para um lugar, às vezes até sem a devida análise, mas apenas por direcionamento, os demais acabam seguindo. Então, pode sim acontecer uma tendência, né, de uma queda, porque vai haver ali a liquidação desses outros investimentos, né, no Brasil, que certamente vai nos trazer uma queda relevante no nosso mercado, né? Por outro lado, né, não quer dizer que todas as instituições, né, outras instituições que também têm um plano de atuação, que tem a mesma, digamos assim, o mesmo segmento semelhante ali ao que o Banco Master utilizou, quer dizer que também trará esse risco, essa exposição. Porém, a insegurança, ela traz, né, aquele investidor que guardou, que poupou os seus recursos, a olhar e falar assim, olha, é melhor eu liquidar agora e ter algum, né, até mesmo um decréscimo desse patrimônio, ou eu correr o risco de dependendo da situação, se eu não tiver o meu amparo do fundo garantidor de crédito, por exemplo, né, um investimento superior a 250 mil, será que vale a pena eu correr esse risco? Então, vai ser feita, assim, essa análise e, infelizmente, na minha opinião, os próximos dias será de bastante estabilidade no nosso mercado. E será que foi um erro também dentro do compliance do banco ou foi algo mais pontual? Todo esse desvio, toda essa corrupção envolvendo o que trouxe essa operação de hoje, né? Será que já poderia ter sido evitado, talvez por diretores lá dentro? Foi realmente uma falta de investigação interna também? Olha, fica um pouco difícil, né, entender situações que dentro de um compliance, né, que é uma junção de determinados setores ou vários setores, né, as análises subjetivas de cada segmento, né? É bem complicado dizer que poderia ser evitado ou não, né? O que eu posso falar é que dentro de uma experiência, né, algumas situações, a leitura de números, o desenvolvimento, né, de um próprio resultado financeiro, de uma análise, vamos dizer assim, da saúde financeira da instituição, é possível se detectar, né, como que está esse desenvolvimento, se ele está ao ponto de desmoronar, vamos dizer assim, se não se permanece, não se sustenta, né? Aqui, se a gente for adentrar um campo do conhecimento técnico específico, existe de várias formas de você analisar, né, uma entidade financeira, uma empresa, enfim, quer qual seja a instituição, cenários que você pode fazer, olha, tem um índice de liquidação, qual é o percentual de resultado, então é possível, né,
né, não se prever com certeza, mas fazer um estudo dessa evolução desses indicadores de uma eventual insustentabilidade, vamos chamar assim, né? Não é sustentável a manutenção da empresa, né, da instituição. Porém, são questões subjetivas, né, como eu mencionei. Então, pode ser que eles possuíam alguma outra informação que eles estavam apostando, analisando, e poderia trazer uma interpretação variável dessa forma que eu expliquei, né, anteriormente. E se a gente for falar sobre os funcionários do banco, há alguma garantia para eles, alguma proteção nesses casos de liquidação extrajudicial? Como que fica a situação desses funcionários? A liquidação extrajudicial, né, de uma entidade ligada ali ao setor financeiro, vamos chamar assim, ela é como se fosse, não é, mas ela é como se fosse uma recuperação judicial ou uma falência de uma empresa comum, né? E aí o que vai acontecer, né, na previsão da legislação específica, né, que se aplica a essa situação, que é a lei lá 6.024/64. Ela vai falar que o liquidante, que é essa pessoa de confiança, vamos chamar assim, do Banco Central, ele vai fazer uma organização patrimonial para venda. Então, ele vai buscar essa arrecadação e, no paralelo, né, os credores da instituição financeira, aqueles que não possuíram, né, a proteção, vamos chamar assim, do FGC, ou, né, aqueles credores que ainda que possuíram a garantia, mas ultrapassou os 250 mil, ele vai fazer uma análise e uma organização de um rol de preferência de como vai ser feito, né, o pagamento para esse credor. Então, ele vai classificar os credores. Então, respondendo a sua pergunta em relação aos trabalhadores, na legislação específica que eu mencionei anteriormente, não tem um rol detalhado e sequencial de preferência. Aplica-se, né, de forma análoga a legislação que se aplica nas empresas, igual eu mencionei, né, numa recuperação judicial ou a falência, que é a Lei 11.101 de 2005. Então, existe uma aplicação análoga para se classificar esse credor, que é funcionário trabalhista, como uma prioridade, né, vamos chamar assim, nessa relação de credores do Banco Master. Então, assim, o que eu posso falar para você é que nessa análise do liquidante, os trabalhadores certamente ficarão numa posição privilegiada, né? Até porque o crédito deles possui crédito de natureza alimentar, substancial, né? Ele depende daquilo para sua manutenção e sobrevivência. Então, por isso que certamente ficará numa classificação privilegiada. Doutor Eliezer Busato, especialista em direito empresarial, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui no Poder Expresso. Obrigada, tenha uma boa tarde. Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde também. Bom trabalho. Obrigada.